Boa noite, graça e paz. Amém. Obrigado, Senhor. Amados, antes de eu entrar na palavra ao qual o Senhor me deu nesta noite, gostaria de ler uma parte que tem na minha Bíblia de estudo, que foi citada aqui durante o início do culto. Se todos que estão aqui, eu tenho certeza plena que Deus já tratou, mas eu vou salientar. Na minha Bíblia de estudo fala sobre dinheiro, riqueza e pobreza. Não é a palavra desta noite, mas eu vou passar rapidamente. Dinheiro. O seu dinheiro representa o seu tempo, os seus talentos, as suas habilidades, o seu trabalho, representa o seu suor, a sua dedicação, a obra no qual o Senhor Deus lhe designou a fazer. O dinheiro pode ser instrumento de bênção ou de maldição. Foi citado aqui no nossos dízimos e ofertas, né? O dinheiro pode ser instrumento de bênção ou de maldição. Nesse estudo, você conhecerá a perspectiva do reino quanto ao dinheiro, em contraste com a perspectiva do mundo, e obterá a visão que Deus deseja que você tenha com relação aos recursos financeiros. Dinheiro era isso. Vou citar agora riquezas. Vou só pincelar aqui para vocês entenderem a mensagem. Deus é a fonte da riqueza. Amém, amados? Deus é a fonte da riqueza. E não lhe dá apenas condições para conquistar riquezas. Dá também capacidade para desfrutar das riquezas. As riquezas são bens desse mundo, quase sempre trazem em si dores, tristezas, mas também nos proporcionam contentamento genuíno. Amados, eu vou citar também a pobreza. Pobreza é escravidão. Amém, amados? Vamos salientar bem. Pobreza é escravidão. O povo de Israel era escravo no Egito, ele era pobre, né? Pobreza simboliza escravidão. Amém? Impedindo-as de terem as coisas que necessitam. A pobreza leva à depressão e ao medo. A pobreza leva à depressão e ao medo. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente é cristão há 20 anos e continua pobre. Ou financeiramente, mentalmente, espiritualmente. Amados, eu não cheguei na palavra. Eu estou citando aquilo que nós, como igreja, temos que entender para absorver a palavra e usufruir daquilo que ela tem para nós. Muitas das vezes a gente é pobre espiritualmente, tá? E a gente é escravo. É hora de Deus acabar com a escravidão das dívidas e da pobreza. No meio do seu povo, é chegado o momento da liberação de uma unção financeira especial que quebrará as cadeias da escassez e o capacitará a colher com abundância. Amém, amados? Amém? Em nome de Jesus. Amigos, irmãos, né? A palavra que eu tenho para essa noite se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Eu confesso que eu estudei foi o livro de Atos dos Apóstolos, depois que eu vi uma pregação muito forte e poderosa de um pastor, de um pregador, de um homem que eu tenho conhecido e me alimentado através do Espírito, daquilo que ele tem pregado,
tem edificado muito a minha vida, mas a gente não conduz aqui no púlpito. Quem conduz é Deus. Amém? Então vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 em diante. Amados, este ano Deus está nos levando para que nós venhamos observar que se sozinho a gente vai longe, em unidade a gente vai muito mais longe. Amém, amados? Por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Primeiro, porque a gente se dispersa daquilo que Deus tem para nós. E segundo, porque a gente não consegue ir além, porque a gente está trabalhando sozinho. Né? A gente vê as formigas ganhar grandes terrenos, apesar de serem muito pequenas, mas elas trabalham sempre em conjunto. Amém? Vamos ler lá. Capítulo 13, versículo 17. A partida dos israelitas, quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Amados, aqui a gente vê Deus libertando o povo dele, que estava aprisionado no deserto. Aqui a gente está vendo que Deus, até a saída deles, Deus fez tudo para que Faraó libertasse o povo dele, né? E aí a gente vai ver ali que tinha um caminho bem mais fácil, bem mais próximo. Mas o primeiro caminho que Deus podia guiar o povo israelita, ele ia pegar já uma batalha. Olha aí, meu amado. Olha o que vai dizer na sequência aqui. Pois disse, se eles se defrontassem com a guerra, talvez se arrependessem e voltassem para o Egito. Amados, o ano de 2021, o ano de 2022, e a gente não está aqui para falar em passado, mas a gente está aqui para lembrar porque a gente sai em 2023. Deus tem o caminho mais curto. 2021, a gente iniciou o ano com uma palavra poderosa para romper. Vamos passar. E aí, era tão curto que a batalha chegou rápido. E não foi para nenhum de nós, foram para todos nós. Muitos saíram da igreja, outros ficaram dentro da igreja, mas se entristeceram, se separaram. A nossa igreja estava unida. E aí, o que aconteceu? Deus pensou, vamos botar eles no caminho mais curto. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Quantas vezes a gente tem orado, Senhor, dessa vez vai, Pai, eu vou passar. A palavra diz que é de glória em glória, e a gente até fala. E aí Deus vai lá e diz, então vamos botar o caminho mais curto para essa turma. Essa turma da igreja Casa da Graça, verdadeiramente são meus filhos. Vamos fazer eles passar triunfante de glória em glória, porque quando eu levantar Gideão, ele não vai agir como covarde, não. Ele vai à frente. E aí, começou 2021, terminou 2021, começou 2022, terminou 2022, mas não vai terminar 2023 da mesma maneira. Não vai terminar, amados. Não vai terminar, amados. Amados, eu queria dizer para vocês que algo dentro de mim tem despertado
de uma maneira monstruosa para que eu possa sair da posição ao qual eu estava. Sair da posição ao qual eu estava. Porque Deus está nos levando pelo caminho mais curto. Quantas vezes a gente está caminhando e aí começa de novo e diz, ai, vai começar de novo? Claro que vai! Deus quer que a gente passe logo. Até quando a gente vai ficar adiando? Até quando a gente vai ficar adiando e adiando e adiando? Esse povo caminhou 40 anos. 40 anos. Percurso ali em cerca de 200 quilômetros. Daria para fazer em 10 dias. Se fosse de carro, fazia no mesmo dia. Daqui a Porto Alegre tem 360 e poucos. 200 quilômetros, faria em menos de 2 horas, de 3 horas de viagem. Mas e aí? Vamos em frente. Vamos em frente, porque assim, eu queria pregar, eu queria trazer uma palavra que eu escutei, daquelas bem pentecostal. Mas Deus me trouxe essa palavra, e Ele já tinha me trazido essa palavra em 2021. Eu me recordo claro que talvez eu não tivesse a facilidade de expressar da mesma maneira. Mas Deus me trouxe essa palavra. E a gente não estava preparado. A gente se dizia preparado. A gente falava aquilo que a gente queria ser. Mas a gente não estava pronto para receber aquilo que Deus tinha para nós. Amém? Vamos em diante. Eu vou dar ênfase lá no versículo 21. Capítulo 13 ainda, versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los o caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e de noite. Amém, amados? Amados, Deus tirou o povo dele para eles não enfrentar logo de início o inimigo, né? Porque aquele povo não estava preparado. Nós dizíamos que estávamos preparados. Deus sabia, mas a gente falava. E falou o ano de 2022, de 2021, 2022, início de 2023. E aí? E aí o que a gente vai fazer com isso tudo? Será que a gente vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Será que a gente vai experimentar esse ano? Isso é uma pergunta, é um questionamento para mim, para vocês. Será que a gente vai, no primeiro gigante, sucumbir, que nem o exército? Teve que vir Davi? Será que vai ter que vir um que não é da igreja para fazer o que nós deveríamos fazer? Será que a gente vai arregaçar a manga e vai começar a fazer aquilo que deveria fazer? Ou será que Deus vai ter que colocar outro no nosso lugar? Porque a gente não tem tido ânimo, não tem tido coragem, porque o Espírito de Deus falou com Gideão e dizia, levanta, poderoso, forte, grande, guerreiro. Até quando a gente vai dizer, eu sou a menina dos olhos de Deus? Até quando a gente vai dizer que eu sou um Deus e vai agir como um bicho qualquer, um verme insignificante? Quando Deus criou o homem, Ele disse que ia criar o homem à imagem e à semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele não criou igual aos animais. Ele criou para dominar os animais. Quando Deus criou o homem, Ele chamou ele de filho. Quanto distante nós estamos de Deus, que nem sequer na hora da dificuldade a gente chama Ele de pai. Na hora da dificuldade a gente vai pensar, como é que eu pensava? Vou para minha casa e vou achar um meio, sei lá,
Até quando nós vamos nos limitar? Porque Deus disse que Ele tinha feito coisas grandes, mas nós faríamos coisas maiores. O Senhor, Ele não nos limita. Bem pelo contrário. Se antes o Espírito habitava sobre nós, hoje Ele está dentro de nós. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, pairava sobre as águas. E quando Ele fala isso, a gente pode ver que Ele vai falar que tinha todo o poder. E hoje esse Espírito está dentro de mim e de você. De mim e de você. E eu vou dar sequência aqui ao texto, porque essa pregação se chama travessia. E quando a gente fala de travessia, é um espaço que a gente vai passar. Passar. O povo de Deus levou 40 anos para passar. 40 anos. E só chegou Josué e Caleb. Só chegou Josué e Caleb. Amados, o que eu quero enfatizar aqui nessa noite é que todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós fomos criados como filhos de Deus. E todos nós fomos criados para passar. Passar. Não para ficar. Não para ficar. Amém, amados? Amém? Fé é um fato, mas também é um ato. Temos que ter fé, temos que crer, mas também temos que nos posicionar e fazer aquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer. Amém, amados? Vamos dar sequência à palavra. Capítulo 14, bem longe. Versículo 10. Creio que todos já sabiam. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E em 2023, a Igreja Casa da Graça, aterrorizada, clamaram ao Senhor e disseram: Moisés, foi por falta de tumulto no Egito? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que de fato fez conosco, tirando-nos de lá, da garagem? Já que tínhamos lhe dito, no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes servos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Hoje. Porque vocês nunca mais verão aos egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Amém, amados? Quantas vezes a dificuldade financeira vem? E ela não vem sem nenhum propósito. Quantas vezes a doença vem? E ela não vem sem nenhum propósito. Quantas vezes a capacidade de raciocinar, de pregar, de dizer algumas palavras que nem volta e meia eu penso, mas não assimilo a tempo de falá-las. Quantas vezes
as dificuldades, as inúmeras dificuldades que nós, a igreja, temos do Senhor, vem. Em vez de nós nos posicionarmos como os filhos que somos, né? A gente chega aqui e prefere se ocultar, porque tem vergonha, porque se acha incapaz. Só que uma coisa que a gente tem falado, principalmente o pastor tem falado, e a gente tem que se impregnar dessa palavra, trazer ela para a nossa vida. Hoje o pastor fez algo muito, muito bom, que eu olhei ele fazendo, e é o Espírito Santo nos tratando. A pastora também falou no culto passado, porque quer pegar a palavra ali e disse, vamos, lê isso aqui. Porque a gente tem que se lembrar que a gente é. Porque no momento da dificuldade, nós devemos nos lembrar quem nós somos. Nós devemos nos lembrar quem nós somos. Que nós temos um Deus todo-poderoso dentro de nós. Que nós temos um Deus que, quando as coisas vierem contra nós, esse ano, eu posso contar 10 testemunhos ou mais em menos de 4 meses aí, nós estamos em abril. Mas nesse ano, eu rompi em áreas da minha vida que para mim, como ser humano, era impossível. Primeiramente, por quê? Porque eu não enfrentei elas. Eu não enfrentei. Se levantaram coisas, eu não enfrentei. Eu disse, porque quando deu um estalo dentro de mim, eu entendi que eu não conseguiria passar sozinho. E aí eu entendi que somente Deus tinha a chave. E aí eu comecei a dizer, uau! Se só Deus tem a chave, uhul! Tá fácil. Aconteceu no mês 10 do ano passado, coisas maravilhosas na minha vida. Coisas começaram a romper e eu comecei a entender o propósito de Deus. Eu até falei esses dias para o pastor, para nós começar a trazer testemunho, não testemunho, e nem falar sobre a vida alheia, mas trazer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque, amados, eu entendi que as coisas se levantavam e eram impossíveis de eu passar sozinho. E quando elas se levantavam, eu dizia, uau! Deus está comigo. Senhor, essa é para ti. Eu não consegui da outra vez. Eu não consegui. Eu disse para minha esposa isso. Eu disse, Senhor, eu não consegui. Então é contigo. Caiu a ficha, algo caiu lá dentro de mim, porque aquilo veio assim, Te lembra quando a tua filha estava no hospital e todo mundo disse que ela iria falecer, porque ela era muito pequena, anestesia num bebê, isso e aquilo. E o que tu disse? Pai, é contigo. E aquilo foi tão bom, tão maravilhoso, que embora eu tivesse aflito, embora eu tivesse preocupado, nós orávamos e dizia, Senhor, é contigo, Pai. Nós não conseguimos, Senhor, é contigo. Nós chegamos até aqui e nós vamos continuar crendo, mas é contigo, não é na força do nosso braço, que nem no início da pregação eu disse que antigamente eu arrancava os cabelos da cabeça e pensava, como eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Fé é um fato, mas também é um ato. E eu decidi me posicionar da mesma maneira, com a mesma intensidade que eu me posicionei no dia que o meu bebê, que é a coisa mais linda e preciosa que Deus tinha me dado, a Isabelle, estava no hospital e não tinha como uma pessoa, um ser humano, fazer com que ela voltasse ao normal. E eu disse para minha esposa ainda, assim que ela saiu da UTI, assim que eles disseram que ela teria que tomar 500 leite, isso e aquilo, eu digo, não! Quem curou ela foi Deus, e ela vai ficar perfeita. E o pior de tudo é que o ser humano é ingrato. Que se passam anos e a gente sequer se lembra. E aí Deus vai lá e diz assim, então tá, agora eu vou tocar na finança, eu vou tocar nisso, para ver se tu te estimula a voltar para casa, para voltar para o papai. Amados,
as coisas vêm na nossa direção, não são para nos derrubar. Elas vêm para que a gente se torne mais forte e para que a gente possa impulsionar outras pessoas. Para que a gente possa sair daquela parada que nós estávamos, daquela situação de será que eu vou ou não vou, e começasse um movimento contínuo e para frente. Ah, mas tem uma pedra. É como diz a pastora, Jesus é a rocha. Ele, nada que bata de frente com ele vai continuar de em pé. Nada. Amém, amados? Vamos dar continuação. Vamos ler o 21 do 14 ainda. Mas eu confesso que o que Deus ministrou na minha vida nesses últimos 7 meses foram sobrenaturais. Ainda hoje à tarde, eu não consegui ficar estudando o tempo que eu gostaria de estudar a palavra. Ontem à noite ainda, quando eu fui até mais tarde, porque eu não consegui durante o tempo, ou durante o dia, estudar aquilo que eu queria estudar, Deus me levou a uma pregação que eu já tenho estudado, que eu já tenho conversado com Deus. Na realidade, eu fiz algumas pregações e eu gostaria de ter trazido ela nessa noite. Mas aí Deus falou comigo durante a noite, e eu escutei Ele, e durante o dia eu queria trazer aquela palavra, porque ela era pentecostal, ela era algo que eu achava que nós precisávamos. E meu dia foi muito corrido. Mais uma vez Deus me surpreendeu. Mais uma vez Ele me deu um presente. E nós conseguimos comprar mais uma casa. E eu estava ajoelhado na cozinha enquanto eu estava estudando. E eu resolvi me ajoelhar e pedir perdão a Deus por causa do nosso tempo. Eu tinha dito para Ele: Senhor, eu quero ir terça-feira para a igreja. Eu quero ir terça-feira para a igreja. Eu quero estudar mais a palavra. Porque Deus me deu uma série de palavras para pregar sobre prosperidade. E eu tenho certeza que não vão servir só para mim. E aí, quando eu estava ali, naquele momento, orando, pedindo perdão a Deus, me ligaram, né? E aí, até fui lá em cima falar com a minha esposa, e nós fechamos mais um negócio, conseguimos vender, na realidade, conseguimos comprar mais uma casa. É a segunda casa que eu compro. A segunda casa que eu compro sem dinheiro. A segunda casa que eu compro sem entrada. Né? Toda vez que a gente vai fazer um financiamento de uma casa, de um imóvel, a gente tem que dar 20%. Se o imóvel for um imóvel bom ali, acima de 300 mil, dá mais de 50 mil de entrada. E é a segunda casa que eu compro a mais de 300 mil reais e sem entrada. Então, amados, o que eu tinha proposto no meu coração era agitar a igreja. Era agitar a igreja. Agitar porque o Espírito Santo, ele tem falado comigo. O meu cunhado chegou lá em casa e me trouxe um livro esses dias. E ele falava muito sobre o Espírito Santo. Muito. E eu não li todo, e a minha esposa começou a ler, e eu deixei aquele livro para ela, que eu já tinha lido, e fui lá, voltei lá atrás e comecei a ler o livro dos profetas. E o Espírito Santo tem me conduzido a viver o sobrenatural, tem me conduzido a atravessar, a passar. A gente às vezes está no meio do caminho. A gente não chegou do outro lado. A gente está chegando do outro lado, está com o pezinho ali do outro lado. E a gente volta. A gente desiste. A gente diz: é demais para mim.
Claro que é demais para ti. Não é tu quem vai fazer. Quem faz a obra é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Se a gente fosse autossuficiente, nem na igreja a gente estava. A gente tem que entender isso, amados. Que para as coisas, para que nós venhamos a romper, vai ter que ter guerra. Vai ter que ter luta. Porque é o primeiro sinal que a gente for na contramão do mundo, ele vem rosnando ali como um leão, ele vem para te dragar, para te derrubar. Mas no final é só barulho. Somos nós que nos acovardamos, somos nós que retrocedemos, somos nós que paramos. Não tem poder contra nós, não tem poder contra a igreja, contra a noiva do Senhor, não tem poder. Amém. Vamos voltar para a palavra. Capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. A gente vê muito a pessoa do Espírito Santo como um vento, né? As pessoas até dizem, né, que o Espírito Santo é um vento, que vem um vento impetuoso e era o Espírito Santo. Ele não é um vento, mas é como um vento, né? E aqui a gente vê de novo, né, o poder de Deus, né? O vento, o Espírito Santo, ele vai lá e abre. Assim como nós, quando a gente começou a nossa caminhada, Deus foi lá e abriu. E aí, vamos lá. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiam, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros de Faraó foram atrás deles, até o meio do mar. Amados, aqui é muito interessante, ó. Olha que Deus está nos mostrando que uma grande chave aqui. Na realidade, o inimigo não chegou nem aí até eles. Ele chegou até o meio. Então o que a gente pode tirar para a nossa vida? Às vezes, a gente vai estar na luta, mas a luta não vai nos tocar. Então, o que vai acontecer? Sempre que a gente estiver numa luta, a gente tem que pensar, opa, eu estou numa luta, mas ela está te tocando? Entendeu? Eu me lembro de uma vez que eu passei no centro e vi uma pessoa com câncer e eu falei para minha esposa, amor, aquela moça ali, aquela senhora ali é do mundo. E a Graciela ficou olhando. Eu disse, sabe por que ela é do mundo? Porque o câncer não pegou ela do mesmo jeito que pegou na tua mãe. Tu viu a diferença? A pessoa ficou... Sabe quando o crente fica doente? Parece que ele ainda está alegre. Parece que ele ainda está vivo. A pele fica mais lustrosa. O cabelo até cai, mas não na mesma intenção. As coisas acontecem, mas a gente não perde. A gente é um feio, mas que não fica nunca feio. Nem quando está doente. Então, quando começaram a acontecer aquelas coisas, eu disse, olha a diferença de quem tem Jesus. As coisas até podem chegar até o meio, mas eles não podem passar dali. Eles têm um limite para ir. Tem um limite. Assim como as coisas chegaram na vida de Jó e tocaram em Jó, elas tinham um limite. Eles não podiam passar dali. E olha que a gente está falando do Antigo Testamento, não estamos falando nem da nova e superior aliança que nós vivemos hoje. Amém? Vamos dar sequência, porque na realidade eu nem sei que horas são. Vamos. Oh, glória. Então vamos dar sequência. E os egípcios... No entanto, no fim da madrugada,
Do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-las. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. Vamos fugir. Olha, amados, aqueles que vinham como leão, fazendo fiasco, só barulho, que lá atrás já tinham até perdido, porque eles tentaram contra o povo de Deus, mas eles foram humilhados dentro da casa deles mesmo. E eles viram que eles não podiam tocar. Novamente eles estão indo atrás do povo de Deus. E novamente eles já tinham uma convicção dentro deles. Vai dar errado. Vai dar errado. E aí o que eles gritam lá? O Senhor está lutando por eles, contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda as mãos sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Amados, nada que se levante na nossa vida, nada que se levante na nossa vida, e que nós venhamos a colocar Deus à frente, nada que a gente pode ser o que for, pode ser doença, pode ser, sei lá, o que a gente tem tido dificuldade na nossa vida, e a gente conseguir parar no meio da dificuldade, parar no meio do problema, e dizer assim, peraí, isso já aconteceu comigo, e dessa vez eu entendi que não é eu que resolvo. Papai, eu não consigo sair daqui, mas tu tem como me tirar. Amados, vamos chamar a atenção de Deus. Vamos parar de chamar para nós mesmos a responsabilidade. Vamos parar de tentar passar sozinho. Vamos parar de achar que nós somos capazes de fazer aquilo que Deus vai fazer. Não é eu e não é vocês, é Deus. Nós temos que nos colocar no nosso devido lugar. E assim como uma criança, quando ela é pequena, e um marmanjão vem na direção dela, e ela reconhece que ela não tem condição, a gente também tem que reconhecer. A gente também tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que a gente não é dessa terra. A gente tem que reconhecer o que a gente tem falado. Eu não sou nessa terra, eu sou um ser espiritual, eu não sou um ser carnal. Então, o que é para mim, eu faço. Deus manda a gente ir à frente, a gente não desistir, a gente perseverar, mas espera aí, na hora de fazer, é Ele quem vai fazer. Amém? Vamos passar. A travessia está chegando ao fim. Não tem mais, amados. Não tem como voltar atrás, não tem como o inimigo passar do meio. Chega, acabou. E nós temos que ter esse espírito, essa capacidade de enxergar, de discernir que é o nosso momento de nós passarmos. Quantos de nós diziam, a igreja vai encher, a igreja vai isso, vai... Mas o que a gente fez? O que a gente fez até aqui? O que a gente fez? Muitas vezes a gente lê a Bíblia vai dizer, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ah, mas irmão, quando eu era do mundo, aí eu andava com pessoa do mundo. Aí eu trazia a pessoa do mundo. Agora eu sou da igreja. Vou trazer a pessoa de outra igreja. Amados, nós temos a nossa parte. E a nossa parte é ir à frente. Fazer é de Deus, mas ir à frente é nossa. Então assim, a gente vai romper, não é só na área financeira, não é só na área espiritual, não é só na área da igreja, é o que for. Chega da gente estar se escondendo e chega da gente pegar e ir à frente e fazer a coisa que é para Deus fazer. Esse ano nós vamos passar, esse ano nós vamos romper, porque a palavra foi dada, né? E nós vamos romper. Amém, amados? Eu trouxe uma... Amém, Senhor.
Já estou finalizando. E as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, mais bem preparado, mais forte, mais astuto, mais inteligente, mais capacitado, mais treinado. Ai, Alexandre, como é que tu vai comprar uma casa? Como é que tu vai vender uma casa? Se tem o fulano que estudou na faculdade de Harvard, fez... Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? É um cara que não fez isso, fulano fez isso, outro fez aquilo. Ou vai chegar a vizinha e vai dizer assim, ai, fulano morreu disso. Está doente? Fulano também morreu disso. Deixa eu dizer para fulano que fulano também não tinha Deus, e eu tenho. Deixa eu dizer que o cara que estudou em Harvard não tinha Espírito Santo Deus dentro dele, eu tenho. Que nem diz a pastora, um desaliançado. Deixa eu dizer que a nossa hora chegou. Deixa eu dizer que 2023 vai ser maravilhoso. Amém, amados? A travessia, amados. Até o meio ela dói. Até o meio ela tem coisas vindo contra. Mas se tu chegar no meio lá e inventar, de pensar como fazer, como, para de pensar. Para de pensar como tu vai fazer, deixa Deus resolver. Diz para Ele, Senhor, isso é impossível. Na minha vida, tudo que tem se levantado, eu digo para Deus, Deus, até que eu cheguei, aqui é impossível. Aprendi essa palavra, impossível. Esse ano eu tenho ganhado em todas as áreas, mas eu aprendi. Chegou uma coisa, eu olho ali, eu já nem sei se é impossível, mas eu digo, Pai, é impossível para mim. Porque a palavra diz que quando é impossível para mim, é possível para Deus. Aí eu pensei, vai ser moleza. Eu disse para minha esposa isso esse ano. Eu disse para ela, vai ser fichinha esse ano. Esse ano eu vou ganhar de goleada. Esse ano eu vou vencer. E tem sido assim. Amém, amados? Só vai melhorar. Pastor, eu queria pedir, vou encerrar com louvor que a pastora colocou ali, tocar o Eu Creio, do Eliel.